Olá pessoal, bom, já foram 10 aulas aí de teoria, né? Então é bom a gente começar já com a programação mesmo, com a prática, para não ficar muito monótono. Então vamos lá, vamos entrar na nossa pasta e fazer o nosso primeiro programa, aula 11 esta. Vamos entrar no Vim. Então essa aula eu vou mostrar fazer uma calculadora básica, né? Na verdade não vai ser uma calculadora mesmo, eu só vou trabalhar com os operadores aritméticos, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão, etc. Só para vocês verem como que funciona como que você pode usar esses operadores aqui na linguagem C. Então, primeiro de tudo, vamos primeiro salvar o nosso programa. Vou chamar de calculadora.c, ok? Vamos lá, inserção. Primeiro de tudo, sempre incluindo a diretiva de pré-processamento, né? Nosso arquivo cabeçalho stdio.h. Acho que nesse programa só vai ser necessário esse. Int main, lembrando que o main é o nossa função principal, né? Nosso programa vai ser começar a executado a partir do main. Beleza, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir dois números para o usuário e vou apresentar a soma, a subtração, a multiplicação, o quociente e o resto desses dois números, ok? E então para isso eu preciso de variáveis. Variáveis do tipo inteira é o suficiente. Aqui o nome não importa, pode ser xy, ab, var1, var2, num1, num2, n1, n2. Aí você escolhe. Eu vou colocar a, b, né? Mas isso aí não importa muito. Ok. Então primeiramente eu tenho que escrever na tela o seguinte: digite o número, para ele saber que ele tem que digitar o número, né? Printf, vou digitar a frase: digite um número. Por que eu dei esse espaço? Se eu não colocasse espaço, o cursor ia ficar piscando logo depois dos dois pontos. Para ficar mais com layout melhorzinho, eu dou um espaço. Beleza. Aí agora eu tenho que apresentar uma função de leitura de dados, né? Então a gente vai utilizar uma função chamada scanf. Scanf. Lembrando sempre do espaço aqui, né? Printf, espaço, parênteses, scanf, espaço, parênteses. Vamos lá. Aspas. O scanf ele vai procurar por um formato. No caso aqui eu quero números inteiros, né? Eu estou pedindo números inteiros para o usuário. Então lembrando que o inteiro era %d, né? O formato dele aqui na linguagem C, %d ou %i também. Mas eu vou utilizar %d aqui. Depois disso, eu tenho que fazer o seguinte: eu pego esse valor e jogo lá para a variável tal, não é? Nesse caso aqui eu quero a variável a. Então eu vou colocar e comercial a. Esse e comercial aqui, ele se refere ao endereço da variável, mas não se preocupa com isso agora. Quando você estiver vendo ponteiros, vai entender melhor o que significa isso. Mas só tenha em mente o seguinte, que eu tenho que pegar um valor e encontrar o endereço da variável a e deixar esse valor lá, né? Lembrando que cada variável tem endereço na memória. Ok, li meu primeiro número. Agora eu preciso de um segundo número, né? Vou colocar aí, digite outro número. Essa frase aqui do usuário, você pode colocar qualquer coisa. Insira um número, insira, sei lá. Aí você escolhe. Mas aqui não importa. Então scanf. Eu preciso de um outro número inteiro, então %d, e quero jogar na variável b. Então endereço da variável b. Ok? Já tenho meus dois números. Vamos lá agora fazer as operações. Então printf. Eu vou falar assim para ele: ó, a soma é essa. Lembrando que naquela aula de tipos de dados, eu mostrei dois printf, né? Eu mostrei o printf com formato e o printf com frase. Agora eu vou juntar os dois, né? Eu vou misturar. Então vou escrever soma e eu quero que apareça um número bem aqui, né? Deu esse espaço e aparece um número aqui. Vou colocar um %d, isso quer dizer que vai aparecer um número aqui. E o que é esse número, né? Depois, se colocar vírgula, eu tenho que falar a variável que é esse número. Só que no caso aqui eu posso já fazer a adição direto, né? Você poderia criar outra variável e atribuir a essa variável a soma e imprimir essa variável, ou você pode imprimir a soma direta, né? Então, no caso aqui A mais B. Lembrando sempre da indentação, né? Coloca juntinho, dá um espaço entre as variáveis, né? Entre o operador mais, ok? Então a soma é essa, A mais B.
Ok, printf, agora eu quero a subtração. Subtração. Sem uns acentos, né? Subtração também é 1%d aqui. Esqueci de uma coisa. Vou colocar um barra n, né? Lembrando que o barra n é um caractere para que pule uma linha. Então ele vai apresentar a soma igual a isso aqui e vai pular uma linha. Aqui também. É que se colocar tudo junto, né? Se não pular a linha, vai ficar um do lado do outro. Aí vai ficar horrível. Ok, a subtração, mesmo esquema. A menos B. Agora a multiplicação. A multiplicação em linguagem C, você vai utilizar aqui um inteiro, né? Você vai utilizar o asterisco. A vezes B. O asterisco em linguagem C, ele tem 3 significados, na verdade. Só que os outros 2 significados eu vou mostrar mais pra frente. O primeiro deles, então, é a multiplicação, né? Multiplicar 2 ou mais números. Então aqui eu tenho A vezes B, e esse A vezes B se refere a esse porcento D aqui, né? Esse A menos B se refere a esse porcento D, e esse A mais B a esse porcento D. Agora vamos ver a divisão. Quando a gente está trabalhando com inteiros, eu posso obter o quociente e o resto, ok? Vamos pelo quociente aqui. Quociente é um número inteiro também. Aí o que eu vou fazer? A barra B, né? Na verdade a divisão, né? Essa barra pelas regras básicas da indentação, né? Esse aqui é permitido você colocar junto. Não é necessário colocar separado desta maneira. Então aqui nesse caso aqui, como é uma divisão utilizando a barra, então pode colocar junto, mas também pode colocar separado, aí vai de você. Só que a adição, a subtração e a multiplicação, aí sim vocês coloquem separado. Mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, para não confundir, né, que é muita regra pro começo, vamos deixar separado mesmo, ok? Com o tempo você vai acostumando, você vai pegando o seu jeito de programar. Beleza, esse é o quociente então, é assim que a gente obtém quociente. Agora, já que é inteiros, eu posso obter o resto também, né? Se eu tenho, por exemplo, 10 dividido por 5, então 2 e o resto é 0. 11 dividido por 5, 2 e o resto é 1, né? É assim que a gente vai obter o resto. Então o resto é um inteiro também, né? O operador para obter o resto, quando você está trabalhando com números inteiros, é o seguinte: A porcento B, ok? Então é o seguinte, quociente, a gente faz uma analogia, a gente chama do seguinte nome. Isso aqui, lembrando que são os caracteres de comentário, né? Então isso aqui é chamado de div, ok? Linguagem algorítmica. E o resto é chamado de mod. Tranquilo? Então você tem o div, que é o quociente de números inteiros, e você tem o mod, que é o resto de números inteiros. Tranquilo? Ok, terminamos nosso programa, return 0. Então vamos ver aqui se está tudo certinho. Declarei 2 variáveis, pedi um número, li um inteiro e joguei na variável A. Pedi outro número aqui, li um inteiro e joguei na variável B. Falei que a soma é um inteiro, A mais B. Subtração também é um inteiro, A menos B. Multiplicação inteiro, A vezes B. O quociente da divisão é um inteiro também, A barra B, chamado de div também. E o resto, um inteiro, A porcento B, que se refere a mod, que a gente chama em linguagem algorítmica. Beleza, vamos salvar esse nosso programa. Vamos sair para compilá-lo. Vamos dar um ls aqui para ver, né? Coloca traço L para ficar tudo alinhadinho. Aqui, se colocar ls, vai mostrar. Só tem um também, né? Mas se colocar, se tivesse mais de um, o ls vai mostrar tudo na mesma linha, né? Assim, na mesma linha, e se tivesse mais do que cabe na tela, e vai mostrando também um embaixo do outro. Só que esse ls-l, ele mostra tudo aí, ó. Mostra, se tivesse mais de um, ele ia mostrar um embaixo do outro perfeitamente. Aqui não, ele vai colocando do lado, acabou a tela, vai para baixo, do lado, etc. Então o ls-l, ele mostra
Esse aqui depois eu explico o que significa, né? Daqui a pouco eu vou explicar. E aqui mostra a data também, usuário, etc. Aqui o nome do nosso arquivo. Tranquilo? Bom, a gente precisa compilar, então vamos utilizar você pode utilizar o GCC ou o CC mesmo, se você não tiver o GCC no seu computador. Vou utilizar o GCC que eu tenho aqui. Então, GCC, ok? Eu preciso do nome do arquivo fonte, então é calculadora. Já que tem só um, coloca CA, dá um tab, que ele completa para você. Traço O e o nome do meu executável, que também vai ser calculadora, só que sem extensão .c. Vamos dar um Enter. Beleza, está compilado. Vamos dar um ls. Aqui, ó, você tá vendo que esse verdinho é o nosso executável, né? Esse que eu falei, ó, ls ele vai deixar um do lado do outro. Se eu colocar ls-l, ele vai colocar um embaixo do outro. Ok? Vamos ver aqui então. Isso aqui, esse rwx, se refere às permissões que você tem em relação a esse arquivo. No caso aqui da calculadora, né, do nosso executável, vocês estão vendo que está rwx, rwx, r-x. O R significa read, ou seja, leitura. O W significa write, ou seja, você poder escrever no arquivo. E o X se refere executável, ok? Isso quer dizer que então o arquivo ele pode ser executável. Nesse caso aqui desse calculadora.c, você vai ver que não tem nenhum X aqui, não é mesmo? Então isso quer dizer que ele não pode ser executável. A gente não tem permissão para executar ele. A gente consegue mudar essa permissão, mas isso fica para uma outra aula de Linux. E havia ali que pode ser executável, né? Tem os X aqui. Vamos executar ele. /, calculadora. Então digite um número. Ok, vou digitar 5. Dei Enter. Digite outro número. Vou digitar 4. Ele mostrou para mim. Então a soma 5 mais 4, 9. Subtração 5 menos 4, 1. Multiplicação 5 vezes 4, 20. Aí o quociente 5 dividido por 4 dá 1 e sobra 1. Então essa é a calculadora mais básica possível para a gente só aprender a utilizar os operadores aritméticos. E eu vou fazer o seguinte. Vou voltar lá para o calculadora.c. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar tudo numa linha. Tudo numa linha. Aqui. Deixa eu apagar. Toma. printf. Eu vou apresentar então. Eu vou pedir a leitura de dois números. E eu vou apresentar 5 resultados, né? Soma, subtração, multiplicação, quociente e resto. 5 resultados, então. Então eu quero 5 inteiros aqui. Ok, né? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aí vamos ver como funciona. A primeira vírgula, aqui depois da primeira vírgula, se refere ao primeiro inteiro aqui, né? Então nesse caso vai ser a adição, A mais B. Aí eu coloco uma vírgula. A segunda vírgula vai se referir ao segundo %d, né? Que vai ser a subtração. Vírgula de novo. Então é isso, entendeu? É uma sequência de variáveis no caso aqui, né? Coloquei A mais B. Isso vai gerar um resultado e vai ser jogado aqui nesse %d, ok? Próximo, terceiro %d é a multiplicação, vírgula. O quarto %d é o quociente, vírgula. E o último %d é o resto, %b. Tranquilo? Então acabou aqui. Vocês veem que eu tenho aqui uma sequência de 5, né? A mais B, A menos B, A vezes B, A div B e A mod B. E aqui eu tenho 5 %d, né? 5 formatos. Ok, vamos compilar. DGCC compilado. Vamos executar.
Então eu vou digitar um número aqui, 3 e 7. Então apareceu para mim aqui, soma 10, subtração menos 4, multiplicação 21, aí o quociente dá 0 e sobrou 3 para mim. Tranquilo? Deixa eu ver. Deixa eu voltar lá só a última coisa para terminar essa aula. Agora, em vez de eu exibir o resultado direto, eu vou jogar numa variável. Vamos lá, eu vou criar uma variável aqui C. Para a gente trabalhar a atribuição. Então C vai receber A mais B, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou exibir o C. Soma porcento D barra N, vou pular de linha, C, né? Agora lembrando que a soma está na variável C. Tranquilo. Depois C recebe A menos B, printf, subtração. Caramba. C também. Agora C vai receber A vezes B, né? Vou colocar multiplicação, variável C. C recebe agora o quociente, né? Aqui o quociente. Mas por que você está dando espaço aqui entre esse printf e essa atribuição? Ó, isso aqui é de menos, tá, galera? Você pode deixar junto aqui. Isso aí não importa. Aqui o espaço aqui, depois quando for compilado, esse espaço aqui já era. Ok, vamos lá. Quociente. C. E agora C recebe A mod B. Isso aqui é só um jeito variável de fazer, né? Você está atribuindo esse resultado a uma variável primeiro e depois você imprime essa variável. Antes, que a gente fazia, a gente imprimia direto o valor. Aqui printf resto. C. Ok. Outra lá. Vou colocar X que ele já salva e sai direto. Bom, como tem muita coisa, a tela tá meio suja, vamos limpar. Clear. Beleza. Vamos compilar novamente. GCC calculadora.c -o calculadora. Beleza, vamos executar a calculadora. Digitar o número, vou digitar 21. Digite o número 2. Apareceu para mim aqui, soma 3, subtração 19, multiplicação 42, quociente 10 e sobra 1, né? Você vê que saiu a mesma coisa daquela primeira vez, só que agora eu atribuí primeiro a uma variável o resultado e depois eu imprimi essa variável. Então qualquer dúvida pode perguntar lá no blog, no e-mail, no Facebook, tá? Então até a próxima aula.